Olá, bem-vindos ao The Information, eu sou Pedro Bragolin, mais uma semana, mais um vídeo novamente aqui para fazer o preview do Thursday Night Football. Packers e Eagles se enfrentam para abrir a quarta semana da NFL, a quarta week, fechar o primeiro mês de futebol da temporada de 2019. Já pedindo para curtir o vídeo, comentar, se inscrever no canal e compartilhar e levar o The Information aos seus amigos. Então dê aquela moral e vamos comentar um pouquinho do que pode acontecer no jogo que abre a rodada na quinta-feira. Bom, gente, então o jogo que vai abrir a semana é Eagles e Packers. Os Eagles vêm de uma vitória e 2 derrotas nas primeiras 3 semanas e os Packers estão ainda invictos, venceram os 3 jogos e eles se encaram então num duelo que, sinceramente, talvez não seja um jogo tão equilibrado assim. O motivo é simples, Green Bay está com uma grande defesa e um ataque que vem semana após semana se encaixando. Aaron Rodgers e Matt LaFleur, a cada week que passa eles vêm se encaixando, o ataque vem melhorando. Fez 7 pontos na primeira semana, ou foi 10, enfim, foi 10 quando ganhou dos Bears, e daí depois ganhou dos Vikings, marcando uma quantidade expressiva e abrindo uma boa vantagem de 2 posses logo no primeiro tempo. Depois só foi administrando e acabou vencendo o jogo. E semana passada, novamente, mais uma vitória. E é assim, cara, Green Bay é um time encaixado, é o melhor time no momento dentro da divisão da NFC North, enquanto os Eagles estão tendo um começo bem mais ou menos, sabe? Carson Wentz, em números de TDs e interceptações, ele tem 6 passes para touchdowns e só 2 interceptações, então tá ok, mas se tu for olhar as outras estatísticas, tirando da semana 1, o Wentz não tá tão bem, e reflete um pouco do que os Eagles estão. Na semana 1, então, os Eagles acabaram perdendo o primeiro tempo por 21-0, conseguiram virar, ganharam um jogo por 37-27, se eu não me engano. E aí o Carson Wentz foi bem, errou só 10 passes, passou para TD, etc e tal. Mas na semana 2 e na semana 3, por exemplo, o Carson Wentz teve contra os Falcons 25 de 43 em um rating de 61, e contra Detroit 19 de 36, um rating de 94, sendo que o rating da semana 1 foi 121, ou seja, ele teve uma queda de rendimento. E isso reflete muito o que o time foi de inconsistente nos 3 jogos. Sempre começando mal e depois sofrendo para voltar para a partida. Na Week 1 conseguiu ganhar, conseguiu virar, mas na Week 2 e na Week 3 começou mal e aí não conseguiu a vitória. Contra o Atlanta teve um primeiro tempo sofrível no Sunday Night, e contra Detroit na semana passada conseguiu até que fazer um primeiro quarto muito bom, sofreu muito no segundo e aí deixou o Detroit escapar na liderança do placar, e depois foi naquele tranco e barranco, o Wentz fazendo os bons drives e depois não conseguindo produzir nada, e quando parecia que ia ganhar, depois de bloquear um field goal no finalzinho, no 2-minute warning, o time vai lá, tem falta, sai da posição de red zone, sai da posição de conseguir um field goal, volta para o meio do campo, tem 3 jogadas, nada, arrisca uma 4ª para 10, o Wentz lança um passe longo e não consegue conectar com o receiver e acaba perdendo o jogo. E muito do que se explica, na minha opinião, é a questão de o DeSean Jackson estar fora. O wide receiver, que na semana 1 teve 2 TDs longos e estava indo bem até contra o Atlanta, na semana 2 acabou machucando. E desde lá, os Falcons, quando ele não está em campo, os Eagles, quando eles não estão quando o DeSean Jackson não está em campo, é um time que tropica. É um time que corre muito mal com a bola, porque o DeSean Jackson dá aos Eagles a chance de uma ameaça mais profunda. E a defesa fica mais espaçosa, então o jogo terrestre, seja com o Sanders ou com o Jordan Howard, funciona mais. Na semana 1, por exemplo, foram 90 jardas. Na Week 2, quando o DeSean Jackson machucou no primeiro quarto, foram só 46 jardas totais. E na semana passada o time até que foi bem, mas não foi que nem na semana 1, quando teve 116 jardas, que foi o melhor resultado dos Eagles correndo com a bola nessa temporada, justamente quando o Jackson conseguiu ser uma ameaça e teve 2 TDs profundos. Então tem essa relação de ele conseguir abrir o caminho para o jogo terrestre. E o jogo terrestre não entra, os Eagles ficam com um time que só tem uma ameaça, é a ameaça aérea, as defesas conseguem marcar bem os recebedores dos Eagles, e aí fica um time inconsistente que de vez em quando emplaca, de vez em quando não vai pra frente, e a gente fica naquela dúvida, cara,
que o Carson Wentz está fazendo, sabe? O que o Carson Wentz tá fazendo em alguns passes. Por exemplo, na semana 2 teve 2 interceptações horríveis e complica demais. E aí a gente vê do outro lado, a gente já pega uma defesa dos Packers que tá muito bem, é uma defesa que após 3 semanas é top 5 da NFL em nível do que tá jogando. É impressionante o que a defesa tá rendendo, forçando interceptações. Até agora em 3 semanas foram 12 sacks, 4 interceptações e 5 fumbles forçados, uma média de 11 pontos cedidos por jogo, 3 pontos na semana 1, 16 na semana 2 e 16 na semana 3. Ou seja, a defesa tá forte, a defesa tá parando o adversário. Enquanto isso, a gente olha pro ataque, a gente tem Aaron Rodgers conseguindo conectar com o Davante Adams, que é o principal recebedor da equipe, o Rodgers número 1. Não teve nenhum TD essa temporada, mas tá produzindo. Na semana 2, por exemplo, teve um jogo de 7 catches e quase chegou a 100 jardas. E semana passada, o Valdez Scantling teve 99 jardas, 1 TD em 6 catches de 10 targets, ou seja, o ataque vai funcionando. E aí o ataque terrestre também tá indo muito bem. E cara, não tenho o que falar, o Rodgers tá jogando num nível que não vinha nas últimas 2-3 temporadas. Tá saudável finalmente, tá feliz com o seu head coach, tem liberdade na linha de scrimmage. Tá um Aaron Rodgers que a gente conhece, que a gente sabe o que pode fazer. Então, não adianta, cara. Green Bay é um time muito mais encaixado que os Eagles no momento. E aí, então, a gente vê um ataque dos Eagles inconsistente e uma defesa que não é o que a gente esperava. E a gente vai pegar um adversário que tem uma defesa muito bem encaixada, que parou os Bears, parou os Vikings, sabe? Duelo de divisão é complicado. Cara, os Eagles não tem uma tarefa muito fácil pro jogo de Thursday Night. Então, assim, se for apostar, eu acho que o Green Bay Packers ganha, os Packers ganham. Não sei se é uma vantagem muito longa, eu aposto em 10 pontos uma vantagem. E, cara, sinceramente, os Eagles estão com uma missão bem difícil de encarar o time de Aaron Rodgers. Green Bay é muito mais encaixado, a verdade é essa. E os Eagles precisam se provar ainda na NFL para essa temporada. São 3 semanas seguidas que o time mostra uma inconsistência. E em nenhum jogo o time foi bem durante os quartos. Então, não adianta. E a gente vê Green Bay, por exemplo, com a defesa indo bem nos quartos períodos, tomando 2 TDs para os Vikings depois do halftime. Mas é normal, não adianta. Como teve um primeiro tempo muito bom, mas Green Bay está sendo constante, está sendo dominante. E pesa na equação. Então, por isso, eu acho que o jogo não vai ser tão emocionante. Não duvido que a gente chegue no quarto período com uma chance de virada para algum dos 2 times. Mas eu aposto que o Green Bay ganha por 10 pontos. Aaron Rodgers vai ter mais um jogo bom. Não sei se é um jogo tão tranquilo, mas eu acho que do outro lado, graças à defesa de Green Bay, que de novo está sendo muito bem nesse começo de temporada, contra um ataque bem consistente que não tem Deshaun Jackson, o Wentz vai sofrer. E aí a gente sabe que quando o Wentz vem pra pressão, pelo menos nesse ano, tá bem complicado. Bom, gente, esse foi o vídeo, preview do Thursday Night, uma vitória dos Packers, na minha sincera e humilde opinião, e olha a boca maldita aí, então o torcedor dos Packers vai ficar com um pouquinho do pé atrás. Agradecendo para quem ficou até o final, pedindo para curtir, comentar, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. É importante dar aquela moral para nós, para continuar o nosso trabalho cobrindo a NFL. Enfim, a gente se encontra em texto, podcasting, muito conteúdo saindo por aí. Lembrando que já está no ar também o podcast falando da Week 3, dos melhores jogos. Tem textos para clube de assinantes. E pedindo também, para se tu não conhece o site, dá uma moralzinha para nós lá da information.com.br. A gente tem planos de assinatura com muito mais conteúdo e texto premiums. Então confere lá. E de novo, muito obrigado. Foi um prazer inenarrável ter estado contigo nesses 10 minutinhos de vídeo, creio eu que vai dar. E a gente se encontra numa próxima, independente do conteúdo. A gente se vê lá. Forte abraço, valeu e tchau, tchau!